Neste vídeo eu vou falar sobre um tema muito importante para a área de gestão de pessoas das empresas, das organizações. Trata-se do Plano de Cargos e Salários, a sigla PCS. O Plano de Cargos e Salários é um conjunto de diretrizes e procedimentos que estabelecem a estrutura de remuneração de uma organização, de uma empresa. Ele que é responsável por definir os cargos, as funções, as responsabilidades dos trabalhadores, as habilidades e os requisitos para cada posição a ser ocupada, bem como o valor da remuneração dos trabalhadores. Ao final desta aula, você terá condições de compreender as justificativas e motivações para que as empresas elaborem seus planos e também saberá as consequências em não ter de forma estruturada e bem elaborada, também saberá os conceitos básicos desse tema. Então, se você quer descobrir as informações essenciais para começar a elaborar o plano da sua empresa, quer saber por que as empresas devem elaborar com muita atenção e cuidado, continue por aqui que você já vai descobrir. Vamos lá! Bom, vamos lá então. Eu vou apresentar em 4 tópicos as informações essenciais que você precisa saber para iniciar a atuar e planejar a elaboração de um plano de cargos e salários de maneira coerente com o contexto da sua organização e fazer escolhas mais assertivas. Além, é claro, de compreender por que as empresas necessitam de plano de cargos e salários. Vamos lá então ao primeiro tópico. Contextualização. Inicialmente, eu quero retomar os conceitos das teorias clássicas da administração, que nos auxiliam a compreender melhor a importância e o papel de ter um plano de cargo e salário, de cargos e salários. Para os meus alunos da matéria de teoria das organizações, algo que eu sempre repito nas aulas e trato muito sobre isso, e bem como para você, que ocupa uma posição de gestor, é administrador ou estudante de administração, ou mesmo para você que compõe uma equipe da área de gestão de pessoas, esse é o motivo para justificar por que há no currículo da administração, por exemplo, porque nós, administradores, precisamos conhecer essas teorias que retomam da origem da administração. Vamos lá então. Eu vou apresentar aqui, nessa figura, temos aqui um pouco sobre a teoria clássica da administração. Eu inicio primeiro aqui. Por que é importante? Para compreendermos o que influencia o comportamento e o que motiva as pessoas no contexto de trabalho. Então, inicialmente, temos aqui os teóricos clássicos, né? A administração científica de Taylor, a teoria clássica de Fayol, inicialmente aqui propondo e vendo, temos aqui o homem econômicos, ou seja, um homem que era influenciado, na visão dos teóricos e daquele momento, influenciado basicamente pela a questão financeira, pelo dinheiro, pelo medo da fome. Então eram questões que mobilizavam o homem e era o entendimento que os teóricos, dentro daquele contexto, colocavam. Então aqui principalmente essa influência. Mas seguido, vemos aqui então movimentos de 1903 a 1951 e vamos ver aqui a atualidade, pós-1990, né, contemporâneo, qual é a percepção que temos. Mas uma mudança, e aí contrapondo, né, vemos aqui o homem social. Então o homem social da teoria das relações humanas, Elton Mayo, que vai entender que não somente o recurso financeiro, que o dinheiro influencia, mas também os grupos sociais, os grupos informais que existem no contexto da empresa, também influenciam o comportamento das pessoas. Então aqui outros fatores avançando, né? Então não temos mais só a questão de remuneração de dinheiro. Então o homem não é apenas motivado e influenciado pela questão financeira. Vemos também aqui outras teorias, né? A teoria da estruturalista, o homem organizacional, temos aqui o homem administrativo e o homem funcional. A teoria comportamental aqui de 47, né? Temos aqui principalmente Maslow e Hesberg, dois autores que tratam da motivação no trabalho e da desmotivação, né? Então aqui é importante saber que vários fatores vão influenciar também esse trabalhador no seu contexto de trabalho, que motiva, que desmotiva. E nessa teoria comportamental, um ponto que os autores colocam, e é muito importante termos claro isso, é que o dinheiro, sim, ele motiva, mas tem uma motivação que por um curto espaço de tempo. Mas ele é tratado aqui nessa teoria, principalmente na pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades, é reconhecida como uma necessidade de segurança. Ela não é um motivador
propriamente dito, mas sim é algo que desmotiva se não for tratado de forma justa e coerente dentro da empresa. Então vemos aqui, e ao final que temos um homem complexo. Isso principalmente é o conceito que precisamos saber, que não é só a questão de remuneração. Então, quando falamos aí, infelizmente, alguns gestores têm a visão que apenas é o dinheiro que motiva, que é a questão econômica, mas não. Somos homens complexos. Vários fatores vão motivar e vão influenciar o nosso comportamento no ambiente de trabalho. Um deles é o dinheiro, um deles é a remuneração que recebemos. Isso é algo muito importante para ter claro, para não ficarmos equivocados na análise que vamos fazer na elaboração de um plano de cargos. É muito importante? Sim, é muito importante, mas existem vários outros fatores que devem ser considerados no contexto da empresa. Aqui também, importante para contextualizarmos, é saber aonde está colocado, dentro da área de gestão de pessoas. Vemos aqui os subsistemas de RH. Temos aqui, então, o plano de cargos e salários, está colocado aqui dentro de remuneração e benefícios. Então vamos lá, eu vou deixar aqui neste card a indicação de alguns vídeos que é interessante e importante você assistir e conhecer essas teorias. Conhecer os teóricos clássicos Taylor, Fayol, além da abordagem comportamental de Maslow, de Herzberg. Então vamos lá. Mas antes de avançar, eu quero me apresentar e apresentar o meu canal. O canal chama-se Administração e Gestão de Pessoas, a área que eu atuo já há bastante tempo. Eu sou o professor Rodilon Teixeira, doutor em Administração. E a você que está chegando agora, seja bem-vindo. Vamos lá, chega de conversa e vamos tocar aqui o nosso tópico 2. Motivos para um plano de cargos e salário. Vamos lá, então, quais são os motivos para se termos nas empresas os planos de cargos e salários. Vamos ver aqui, então, vou apresentar 4 motivos que a teoria, que o referencial que nós trabalhamos, colocam. Primeiro, equidade interna, assegurar aos trabalhadores que serão remunerados de forma justa, de acordo com o seu cargo e as responsabilidades. Por exemplo, se um trabalhador que ocupa um cargo de menor complexidade e importância na estrutura da empresa, ele for remunerado de forma igual ou superior a um trabalhador que ocupa um cargo maior, de maior complexidade e importância, isso pode gerar descontentamento na pessoa que ocupa o cargo de maior complexidade. Isso pode levar a uma redução da produtividade, a insatisfação com o trabalho e até mesmo a rotatividade de pessoal, turnover. Então vamos lá. Ponto 2. Atratividade no mercado de trabalho. Oferecer uma remuneração competitiva para atrair e reter os melhores talentos, os melhores profissionais do mercado. Então, os melhores profissionais do mercado estão sempre em busca de oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. E a remuneração competitiva é um dos fatores que mais influenciam a decisão de um profissional em aceitar ou não uma oferta de trabalho, uma oferta de emprego. Vamos lá, então, ao terceiro. Motivação, ou mais com base nos teóricos motivacionais, não desmotivação dos trabalhadores. Contribuir para a motivação dos trabalhadores criando uma relação justa entre o esforço e a recompensa, ou melhor, segundo os teóricos, Maslow e Herzberg, seria para evitar a desmotivação, devido ao fator que os salários estão adequados ou não estão adequados e ser uma necessidade classificada, segundo ele, na pirâmide de necessidade de Maslow, como uma necessidade primária e de segurança. Então, o salário também traz motivação, mas principalmente desmotiva se não for justo. Eu vou deixar aqui novamente no card, agora especificamente sobre Abraham Maslow e Herzberg. Então, os dois teóricos que trazem aqui grandes contribuições. Continuando. Quanto aos trabalhadores se sentem valorizados, quando eles se sentem valorizados pela contribuição, eles se sentem mais motivados para trabalhar e se esforçar para alcançar os objetivos da empresa. Vamos lá, então, ao 4 ponto. Fortalecer a estratégia da organização, ou seja, melhorar a produtividade. Uma remuneração adequada pode ajudar muito a melhorar a produtividade da equipe, pois as pessoas se sentem mais motivadas e satisfeitas com o seu trabalho. Por exemplo, quando os trabalhadores estão satisfeitos com a sua remuneração, bem como com o ambiente de trabalho de uma maneira geral, eles são mais propensos a se engajar no seu trabalho e a dar o seu melhor, e isso pode levar o quê? A redução dos custos operacionais, a um aumento dos lucros da empresa e melhores resultados, maior efetividade da empresa. Avançamos então agora ao tópico 3.
Conceitos essenciais. O plano de cargos e salários pode ser definido como, vamos lá ao conceito inicial, um conjunto de diretrizes e procedimentos que busca organizar e estruturar os cargos e remunerações de forma transparente e eficiente. Bom, visto o conceito então da definição de PCS, ele trata então de um documento formal, então, que a empresa divulga para seus funcionários, onde está divulgado, né, tá para todos terem conhecimento, a política de gestão de pessoas, onde se aborda as definições de cargos, funções e as respectivas responsabilidades, bem como o valor da remuneração de cada cargo. Antes de avançarmos para o próximo tópico, pergunto se esse conteúdo está sendo útil para você, se trouxe contribuições para o seu aprendizado e se está gostando. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, mas se você já está inscrito, é meu parceiro de aprendizagem, deixe aí o seu like. Vamos lá? Agora eu vou apresentar então os conceitos básicos, né, que você precisa conhecer. Vamos lá, alguns conceitos. O primeiro conceito que eu trago aqui é o de tarefa. Então, a tarefa, a atividade executada pelas pessoas. Então, o conceito do que são as tarefas. Por exemplo, vamos pegar aqui um cargo, auxiliar de serviços gerais. Teriam como tarefa cuidar da manutenção predial, realizar pequenos consertos nos equipamentos da empresa. Vamos aqui a um outro conceito, a outra definição. Funções, conjunto de tarefas ou atribuições exercidas por um trabalhador. Vamos aqui ao mesmo cargo, esse auxiliar de serviços gerais. Como funções, podemos dizer que realizar tarefas previstas, né, no regulamento, verificar periodicamente a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. E vamos aqui a um outro conceito agora importante, né, do cargo. Conjunto de funções de mesma natureza e de requisitos semelhantes e que têm responsabilidade em comum. Então aqui ele agrega várias questões. Talvez fique um pouco mais claro, nesta figura que eu vou trazer, nós temos aqui tarefas, funções e cargo, aonde dentro do cargo estão incluídas as funções e as tarefas, são contidas dentro dela. Então é importante termos claro esse ponto. Dando continuidade, vamos então a mais um conceito. Agora o conceito de salário. Talvez, não só aqui eu trago os valores, as moedas, mas assim, tem um conceito mais amplo. É a retribuição em dinheiro ou equivalente, importante, já estou grifando aqui, equivalente não somente dinheiro, mas a empresa pode pagar também com ações da empresa. Em alguns casos, a verificar a legislação, pode ser pago com alimentos, roupas ou outros bens. Então, assim, é equivalente, não é somente recurso, né? Pago pelo empregador ao empregado em função do cargo que ele presta, que ele exerce e dos serviços, né, que realiza durante um determinado período. Então aqui a questão de tempo. O mais comum é um período mensal, mas a previsão, né, legal de vários outros itens, como remuneração semanal, a trabalhos aí por hora, por tarefas. Então a legislação permite alguns outros períodos que podem ser combinados entre as partes. Eu vou trazer aqui um exemplo para ilustrar o trabalho final da elaboração de um PCS. Vamos ver aqui, eu trago então exemplo esse cargo que eu vinha citando, auxiliar de serviços gerais. Aqui então nós vemos as funções, então que é o produto, que é o serviço que foi elaborado durante um período. Então quais são as funções, né? Podemos ver aqui, ó, existe aqui as faixas, né? Faixa 1, então você pode dividir em faixas definido pelo nível de experiência. A remuneração, propomos aqui 1,2 salário mínimo, queria atualmente o valor de R$ 1.584. Então, essa é a definição que vai estar contida no plano de cargos e salários de uma empresa. Então, as definições são importantes. E aqui eu trago também uma pesquisa de mercado, né? Lembramos aí a questão de comparação com o mercado, né? Quanto ganha um auxiliar de serviços gerais? Nesse exemplo aqui, a média, né? O valor mediano, R$ 1.478. Então aqui abaixo vemos o nível de experiência, quanto maior, maior remuneração, e o valor mínimo, né? O valor do salário mínimo atual, R$ 1.320, sendo ao valor máximo aqui obtido nessa pesquisa, R$ 2.240. Então nesse caso,
olhando aqui num primeiro momento, podemos dizer que nós estamos sim com talvez um valor atrativo, mas aqui é importante, né? Então não podemos comparar apenas valores, né? Então é preciso saber qual região, qual cidade, porque há diferenças nesses casos, qual o nível de experiência, quais as atribuições, né? Então temos que comparar se realmente os cargos, não só a nomenclatura é igual, mas também as atribuições, nível de experiência e, claro, o foco da empresa, o quanto aquele cargo é prioritário, é estratégico para a empresa, isso vai mudar também. Então, às vezes, um cargo com a mesma nomenclatura tem salário diferente, porque a empresa pode dar maior importância para esse cargo, que é atrair pessoas com melhor qualificação, então fica mais atrativo. Então, aqui só para termos uma ideia, né, da questão do valor do salário, ok? Vamos agora ao tópico 4, impacto na empresa. Nós vamos ver agora qual o impacto que ocorre, quais as consequências para a empresa e para as organizações não ter um plano de cargos e salários estruturados e o que pode acontecer, qual é a relação que existe, né? Eu vou trazer aqui uma imagem que contempla e contribui muito com esse ponto, né? Vamos ver aqui então, cargos e salários. Primeiro, né, nós temos aqui, vamos ver a questão do mercado de trabalho, né? Então há uma relação externa com as empresas, com as demais empresas, então com a própria região, estado, então há diferenças. Você precisa minimamente comparar e definir. A empresa pode escolher uma opção de ter salários abaixo da média de mercado ou acima. Isso é uma decisão que vai depender de várias questões internas. Então você precisa comparar os objetivos da organização com aquele cargo, se ele é estratégico ou não, e você vai fazer uma escolha. Se o cargo vai ter uma posição mediana com o mercado de trabalho, abaixo ou superior. Então essa relação. E isso vai depender também, essa relação, atrair e selecionar, o quanto é importante, né, você atrair e selecionar determinado cargo. Então essa definição você vai colocar na definição, na distribuição, na designação, né, do conteúdo do cargo. Então você vai poder atrair ou selecionar melhores candidatos para aquela vaga. Outro impacto aqui, clima organizacional. Então, como eu disse, se não há justiça, se não há equidade entre os cargos, se há diferenças ali que podem, de alguma forma, contribuir para a melhoria ou a piora do clima organizacional, então isso tem uma interferência muito grande nos resultados da empresa. Segurança e a saúde e segurança no trabalho. Então, as definições que constam, quais os riscos aquele cargo tem, quais atividade, em que ambiente, se o ambiente é insalubre, se tem problemas, e isso pode repercutir também em questões financeiras na justiça do trabalho. Então, se você não definir que há riscos, a primeira questão que se analisa num processo trabalhista é verificar as atribuições do cargo e os riscos a ele inerentes. Então, é preciso definir se há risco, se há local insalubre, se há elementos que são perigosos no contexto do trabalho. Então, a saúde e segurança do trabalho impacta diretamente. Remuneração variável. As empresas que adotam e usam a política de remuneração variável, a sua base, então, da remuneração vai ser descrita no plano de cargos e salários. Plano de carreira, para as empresas que implementam um plano de carreira, então você definir as faixas salariais, os níveis, então, para que os trabalhadores tenham claro a sua trajetória profissional, como vai ser desenvolvida. Então, vemos aqui várias áreas que impactam diretamente nos resultados da organização. Então, eu trago aqui essa figura. Se temos aqui um objetivo que é acertar o alvo, que é ter melhores desempenhos, então vemos que o plano de cargos e salários está diretamente conectado com os resultados da empresa, com o ambiente profissional. Então, temos que dar muita atenção. Vimos com isso o quanto pode impactar significativamente nos resultados e desempenhos que são apresentados pelas pessoas no ambiente de trabalho, mas que também, por consequência, impactam nos resultados organizacionais. Agora, acredito que você tenha os conhecimentos básicos que ajudam a compreender as motivações e justificativas para que as empresas tenham seus PCS, bem como irão lhe auxiliar na elaboração de um PCS. Você poderá agora identificando as consequências e os impactos que podem causar em não ter ou ainda não elaborar com atenção e todos os cuidados necessários.
visto que um PCS não é algo simples ou que se realize da noite para o dia, algo que não pode ser copiado de outra empresa, mas precisa estar adequado e alinhado à realidade da sua empresa, ao seu contexto, ao mercado de atuação, à cultura organizacional. Enfim, vemos que são vários fatores que necessitam serem analisados no momento da sua elaboração, que não envolve apenas as equipes de gestão de pessoas, mas todas as áreas, as atividades finalísticas da empresa, nos níveis operacional, gerencial e estratégico da organização. Enfim, este é apenas um passo inicial para a sua jornada de conhecimento sobre o plano de cargos e salários. Agora eu tenho a certeza que essas informações irão contribuir para a sua formação ou sua atuação no contexto organizacional, no contexto da empresa, pois eu busco sempre aliar a teoria acadêmica com a minha experiência e prática profissional em todo o material educacional que eu preparo. Muito obrigado por assistir este vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.